Bem, meus queridos, imaginemos que estamos sentados no meu velho alpendre, onde os degraus gastos ainda guardam o calor do sol de verão e ao nosso redor as ervas sussurram baixinho como se compartilhassem segredos antigos, e eu vou contar uma história que vai segurar vocês, prendendo o fôlego, captando cada pedacinho e talvez até queiram andar pela casa, olhar suas flores ou sair para o jardim para respirar a magia delas e ver se eu falo a verdade. Faz anos que vivo junto das plantas, vi como elas crescem em silêncio, cochicham suas histórias, quantas vezes peguei elas nas mãos sentindo a força delas, e mesmo assim, toda vez me espanto como elas sabem falar com a gente, se a gente só estiver pronto para escutar. Hoje eu vou revelar para vocês os segredos das plantas da harmonia. Não é só essa verdura que enfeita os parapeitos ou os cantos do jardim, mas tradições místicas de verdade que podem encher sua casa de calma, afastar as preocupações e fazer cada dia ser onde a alma descansa e o coração canta. Não são invenções nem palavras soltas, é sobre o que cresce pertinho da gente, num vaso, num canteiro ou atrás da cerca, só precisa saber como chamar elas, como deixar a força quieta delas entrar nas suas vidas. Querem saber como sua casa, que às vezes parece só um lugar para tarefas e inquietudes, pode virar um cantinho de paz, onde o ar ressoa com harmonia e cada respiração traz serenidade, tudo isso sem confusão, com a ajuda daquelas que já vivem do seu lado? Então ouçam com atenção, quero deixar vocês intrigados para ficar comigo até a última palavra e depois contar para os amigos, se gabando dos mistérios que eu revelei, das tradições que a própria natureza me cochichou durante longos anos enquanto eu aprendi a escutar ela, respirar seus cheiros e sentir seu ritmo. Tudo começou quando, não faz tanto tempo, eu entendi que as plantas não são só beleza para os olhos ou ar fresco no quarto, mas algo bem maior, quase vivo, com alma e memória que vem de séculos, se você sabe como chegar perto delas. Foi uns 40 anos atrás, embora agora eu não lembre direito. O tempo é como o rio, corre quietinho, e quando você percebe, os anos levaram embora, deixando só rugas e lembranças quentes. Um dia eu estava sentada no meu quarto, lá fora o vento uvava, a chuva batia nas vidraças e algo pesava no peito. Talvez cansaço, talvez aquela melancolia que chega sem avisar quando os dias encurtam e as noites se alongam. Quis levantar, fazer um chá, me distrair, mas meu olhar caiu num vaso com um arbustinho verde no parapeito, velho, gasto, com uma planta que eu mal notava, regava de vez em quando me lembrava. As folhas dela eram escuras, meio brilhantes, e cheiravam de um jeito que me fez parar, fresco, mas com profundidade, como o mato depois da chuva, e esse cheiro me envolveu como um abraço, me levou para longe, para um lugar onde não tem correria nem preocupação. Arranquei uma folhinha, esfreguei nos dedos, respirei de novo. E sabe o quê? Aquela pese no peito começou a sumir, como se a planta cochichasse para mim. Se acalma, eu estou aqui, estou contigo. E aí eu comecei a pensar, e se tem plantas que não só crescem, mas trazem harmonia para casa, afastam as inquietudes, fazem a vida mais leve e luminosa, e tudo isso sem complicação, quase por mágica? Desde esse dia começou a minha viagem por essas tradições místicas e eu achei esses guardiões verdes da calma que agora fazem da minha casa uma ilha de paz, enquanto eu só respiro os cheiros deles e, de vez em quando, toco uma folha. Não são só flores ou ervas, são companheiros que conhecem segredos antigos e agora eu vou contar para vocês de um jeito que vai fazer vocês quererem botar um vaso na janela, cheirar eles e sentir como enchem a casa de serenidade, como se uma mão invisível tirasse tudo que é sobra da alma de vocês. Minha primeira planta da harmonia que eu descobri é a lavanda, com suas folhas cinza-verdes e flores que, como velinhas lilazes, cheiram de um jeito que o tempo desacelera. Ela está num vaso na minha cozinha, escolheu o lugar sozinha. Um dia eu trouxe um galhinho do sítio, plantei na terra, quase sem acreditar que ia pegar, e ela se espalhou, como se soubesse que eu precisava dela. Primeiro eu achei que era só enfeite, mas aí notei, quando eu toco nela, quando respiro o cheiro dela, a casa fica de um silêncio que acalma, mesmo se lá fora tem barulho e confusão. Uma vez preparei as flores dela num chá, um punhado de flores secas numa xícara, deixei infusionar 10 minutos e o primeiro gole foi como um abraço, suave, quente, com um amarguinho leve que acalma os nervos e leva as preocupações embora, como um rio leva as folhas. E também seco os galhinhos dela, boto num saquinho de pano debaixo do travesseiro e os sonhos que vêm são tão claros, tão calmos, que eu acordo com um sorriso, como se a noite tivesse-me abraçado. A lavanda não pede muito, bastante sol, terra seca e uma rega de vez em quando, e se você toca as folhas dela, ela responde na hora com um cheiro, como se dissesse, tu aqui, vai ficar tudo bem. Uma vizinha veio, respirou, o quê? Tu espalha perfume pela casa para ficar tão calma assim?
Ri, não, falei, é a lavanda trazendo a tradição dela, cresce sozinha, dá harmonia sozinha, bota um vaso na tua casa e vai ver. Agora eu tenho ela em todo canto, na cozinha, no quarto, até no sítio ao longo da trilha, e cada vez que eu toco nela, a casa se enche de calma, como se ela cochichasse para mim feitiços antigos de paz. Minha segunda planta da harmonia é a hortelã, com suas folhas frescas que cheiram de um jeito que a cabeça clareia e o coração se aquieta. Ela está num vaso velho no parapeito da janela, escolheu o lugar sozinha. Um dia eu arranquei um galhinho de um arbusto no sítio, plantei na terra e ela cresceu, como se soubesse que ia virar minha amiga. Primeiro eu achei que era só para o chá, mas aí notei, basta esfregar uma folha nos dedos, cheirar esse frescor e a casa se enche como se passasse um vento fresco, levando tudo que é demais, todas as inquietudes. Uma vez preparei ela, um punhado de folhas na chaleira, deixei infusionar 5 minutos e o primeiro gole foi como um sopro de manhã, leve, puro, com um frescor que lava o cansaço e faz o dia mais manso. E também seco os galhinhos dela, boto no armário com a roupa e cada vez que abro a porta, sinto como o hortelã cochicha. Tá tudo bem, respira. Ela não é manhosa, um pouco de sol, um pouco de água e cresce sozinha, só não deixa ela se espalhar demais ou toma a janela toda. Um vizinho entrou, respirou. O quê? Tu trouxe um mato para casa? Sorri. Não, falei, é a hortelã sendo a tradição dela, cresce sozinha, dá paz sozinha, bota um vaso na tua casa e vai ver. Agora eu tenho ela em cada canto, na cozinha, na sala, no sítio perto da varanda, e cada vez que eu toco nela, a casa se enche de harmonia, como se ela tirasse tudo que pesa na alma. Minha terceira planta da harmonia é a gerânio, com suas flores vivas e folhas que cheiram de um jeito que a casa ganha vida. Ela está na janela do meu quarto, escolheu o lugar sozinha. Um dia eu peguei um galhinho de uma vizinha, plantei num vaso e ela se espalhou, como se soubesse que eu precisava da força dela. Primeiro eu achei que era só para beleza, mas aí notei, basta tocar uma folha, cheirar esse cheiro áspero, meio amargo, e o quarto se ilumina como se acendesse uma luz e as preocupações somem. Uma vez botei ela na sala onde a gente se junta com os netos, e sabe o quê? As brigas pareceram se dissolver, as crianças riem, as conversas correm macias e todo mundo sai com um sorriso, como se Gerânio cochichasse. Fiquem juntos. Ela não pede muito, bastante sol, rega na medida e cresce sozinha, só corta de vez em quando para manter a forma. Uma vizinha veio, respirou. O quê? Tu acendeu vela para ficar tão aconchegante? Ri, não, falei, é a gerânio trazendo a tradição dela, cresce sozinha, dá harmonia sozinha, bota um vaso na tua casa e vai ver. Agora eu tenho ela em cada janela, no quarto, na sala, no sítio perto da varanda, e cada vez que eu toco nela, a casa se enche de paz, como se ela afastasse tudo que impede viver leve. Minha quarta planta da harmonia é o alecrim, com suas folhas de agulha e um cheiro que enche a casa como o espírito do mato. Ele está num vaso na minha cozinha, escolheu o lugar sozinho. Um dia eu trouxe um galhinho do mercado, plantei na terra e ele cresceu como se soubesse que ia ser meu talismã. Primeiro eu achei que era só para cozinhar, mas aí notei, basta tocar uma folha, cheirar esse cheiro fundo, resinoso, e na casa o tempo parece parar, os pensamentos clareiam e o coração se aquieta. Uma vez preparei ele, um galhinho numa xícara, deixei infusionar e o primeiro gole foi como um vento do mato, quente, puro, com uma força que espanta o cansaço e faz o dia mais suave. E também seco os galhinhos dele, boto perto da porta de entrada e todo mundo que entra diz que na casa se respira mais fácil, como se o alecrim cochichasse. Tudo vai ficar claro. Ele não é manhoso, bastante sol, terra seca, rega de vez em quando e cresce sozinho, só não deixa ele esticar demais. Um vizinho entrou, respirou. O quê? Tu trouxe um mato para cá? Sorri. Não, falei, é o alecrim sendo a tradição dele, cresce sozinho, dá paz sozinho, bota um vaso na tua casa e vai ver. Agora eu tenho ele em cada canto, na cozinha, no corredor, no sítio perto da janela, e cada vez que eu toco nele, a casa se enche de harmonia, como se ele afastasse tudo que impede respirar livre. Minha quinta planta da harmonia é a violeta, com suas flores delicadas e folhas que, como veludo, cheiram suave e baixo. Ela está no parapeito da minha sala, escolheu o lugar sozinha. Um dia me deram um vaso, botei na janela e ela floresceu, como se soubesse que eu precisava da maciez dela. Primeiro eu achei que era só para beleza, mas aí notei, basta tocar uma flor, cheirar esse perfume leve, quase impossível de pegar, e na casa a luz fica mais macia e a alma se aquieta. Uma vez botei ela no quarto, e sabe o quê?
Os sonhos ficaram tão ternos, tão calmos, que eu acordo como se tivesse descansado num mato perto de um riacho, e o dia todo passa leve, como se a Violeta cochichasse. Tudo vai ficar calmo. Ela não pede muito, luz na medida, rega com cuidado e cresce sozinha, só não encharca ela para a raiz respirar. Uma vizinha veio, respirou. O quê? Tu derramou um perfume para ficar tão doce? Ri, não, falei, é a Violeta trazendo a tradição dela, cresce sozinha, dá harmonia sozinha, bota um vaso na tua casa e vai ver. Agora eu tenho ela em cada janela, na sala, no quarto, no sítio perto da varanda, e cada vez que eu toco nela, a casa se enche de paz, como se ela afastasse tudo que impede viver tranquilo. Mas saibam, meus queridos, que não é tão simples quanto parece à primeira vista, e não pensem que é varinha mágica que você balança e tudo se resolve sozinho. Essas plantas da harmonia não são só verdura, são vivas, tem que conversar com elas, não só botar um vaso e esquecer. Sempre digo, escuta elas, elas mesmas te dizem onde devem ficar, quanto de luz querem, e se você acolher elas com alma, elas te devolvem calma, sem confusão nem trabalho. E não seja ganancioso, não bote elas na sombra nem muito juntas, dá espaço, e elas enchem a casa com a força delas sozinhas. Lembrei de uma vizinha que entupiu todas as janelas de vasos, achando que mais era melhor, e depois reclamava que nada crescia, tudo murchava. Com esses guardiões, minha casa é uma ilha de silêncio e eu só me alegro e, de vez em quando, toco uma folha. E eu digo para vocês, essas tradições não são só costumes, é mística que vem da terra e está com vocês se vocês chamarem ela. Outro dia minha neta veio, respirou, vó, parece um templo aqui, tão calmo. Ri e pensei, talvez seja um templo mesmo, mas vivo, feito de plantas que sabem como dar paz. Então, se vocês têm uma casa ou um canto onde botar um vaso, tentem, sigam minhas dicas que contei aqui com o coração. Botem lavanda na cozinha, hortelã no parapeito, gerânio no quarto, alecrim perto da porta, violeta na sala e vão ver como a casa se enche de calma, como as preocupações vão embora e tudo fica mais manso e luminoso. Só não esqueçam, com amor, com cuidado, e aí essas plantas vão virar seus guardiões. Eu fico aqui, toco meus vasos, preparo chá e penso, quantos segredos mais elas vão me revelar? Talvez vocês saibam algo que eu não ouvi. Contem, que tô curiosa, os anos passam, mas ainda quero tentar coisa nova. Bom, por agora é isso, meus queridos, vão lá, plantem, respirem e que sua casa fique calma como a minha.